Ser de luz, eu tô aqui hoje para te trazer a minha visão sobre o espiritismo. Eu me considero uma pessoa espiritualista, por quê? Apesar de eu acreditar muito no espiritismo, de eu honrar muito o espiritismo, eu estudo o espiritismo, mas apesar de tudo isso, eu não me considero uma pessoa espírita, porque muitas outras, culturas, muitas outras formas de pensamento orientais fazem muito sentido para mim. O budismo, o hinduísmo, essas culturas orientais se misturam entre as minhas crenças. Eu acredito nos ensinamentos dos orientais, acredito no espiritismo, mas aqui dentre as religiões do Ocidente, a que faz mais sentido para mim é o espiritismo. E aí muita gente se baseia assim: o espiritismo é a religião mais nova, surgiu de 200 e poucos anos para cá. A minha religião, a religião que eu acredito, é milenar, tem 4, 3 mil, 2 mil anos. Essa é a real, essa é a mais antiga. Só que o que acontece, na minha visão, é que conforme nós vamos tomando consciência, as informações vão sendo disponibilizadas para nós. Em épocas antigas, se acreditava em encarnação, se acreditava em espíritos, se tinha essa consciência. Ao longo de alguns domínios de algumas religiões dogmáticas, fanáticas, perversas, que disseminaram muito mal no mundo em nome de Deus, isso foi adormecido, esquecido e castrado dentro de nós. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo porque a psicologia e a psiquiatria não acreditam em encarnação, não acreditam e não trabalham com vidas passadas. Pesquisa esse vídeo para tu entender esse porquê. Então, há 200 e poucos anos, com Kardec, o espiritismo foi decodificado, foi estudado. O que é o espiritismo? É a comunicação com o mundo espiritual. É levar em conta que não estamos sozinhos. É receber instruções e orientações de seres que são mais elevados do que nós. E aí entra em conflito com pessoas que são fanáticas e dogmáticas, que simplesmente não conseguem abrir a mente para o novo passo, a evolução. Para mim, o espiritismo representa isso. Por quê? O espiritismo não é somente religião, é filosofia, é ciência, religião. Ele engloba tudo em uma coisa só. E o mais bacana que eu acho do espiritismo é que não existe uma resposta porque simplesmente é. Porque Deus quer assim, meu filho. Ora, reza, tantas Pai Nossos, Ave Marias e reza porque Deus quer assim. Não pergunta, é assim porque é. Não existe isso dentro do espiritismo. Tudo tem uma resposta. Dentro do livro dos espíritos, por exemplo, tudo tem uma resposta lógica, racional. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que está na Bíblia é explicado de um jeito que nós conseguimos entender. Porque a Bíblia é um livro difícil de ser compreendido. Tem muitas parábolas, muitas coisas que deixam entendido para o mental de cada um entender da forma que quer. E dentro de algumas religiões é passado de geração em geração assuntos específicos da Bíblia. Assuntos que geralmente geram medo de Deus, geram medo de si mesmo, geram medo do seu interior, geram julgamento, crítica, condenação. São passados os mesmos discursos de gerações em gerações dentro de algumas igrejas. Não é ensinada a Bíblia como um todo. As pessoas não conseguem ter o entendimento da Bíblia como um todo, porque são palavras difíceis de serem entendidas. É um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, para a mentalidade, a consciência e a compreensão de seres que viveram há 2000 anos atrás. E dentro do Espiritismo, eles explicam
através desse estudo do Evangelho, a Bíblia de uma maneira que nós conseguimos entender as lições de Jesus. E aí muita gente, tem muita crença. Eu, por exemplo, há anos atrás, antes de eu viver isso que eu vivo hoje, quando eu escutava que alguém era espírita, eu já pensava que era batuqueiro, macumbeiro, que cultuava o diabo, que fazia rituais de satanismo. Era isso que eu pensava a respeito do espiritismo, porque eu não conhecia. Falava em espíritos, eu já ligava a demônios, porque era o que eu tinha aprendido até ali. Percebe como a gente tem que romper isso? Espiritismo é uma palavra que causa certa rejeição, que causa certo bloqueio. Porque as nossas crenças religiosas perversas, tudo que milenarmente as igrejas fizeram com a gente, porque a gente viveu encarnações passadas, então a gente estava lá. Todas as perseguições, massacres, estupros, violências, crueldade, inquisições, perseguições, que foram promovidas não por só essa religião que tu tá pensando, mas por outras que vieram antes dela, por outras que vieram na época de Jesus. Tudo isso, toda essa crueldade, essa maldade que foi construída em nome de Deus dentro das religiões, tá dentro de nós, no nosso inconsciente coletivo, predominando o que nós pensamos, as nossas crenças a respeito do que é religião, a respeito do que é Deus. O Espiritismo, para mim, é uma religião universalista, A gente podia até chamar o Espiritismo de ser espiritualista. Só que as coisas precisam ser colocadas dentro de caixas para serem melhor aceitas. Mas, para mim, é a religião mais universal que existe. A religião que te explica com profundidade as coisas, que defende a caridade, que defende a fé, que defende o servir, que defende uma espiritualidade, um Deus livre de punições, que tem um planejamento e um porquê, que fala sobre a reencarnação, que explica o que te aconteceu hoje, que não deixa só parecer que é uma injustiça, não, que te explica que o que te aconteceu na tua vida, o que te aconteceu em relação àquela pessoa, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, o Espiritismo explica, porque não é só religião, é filosofia, é ciência, é evolução. Mas eu acredito que existe um momento certo para cada um despertar, para aceitar as informações que vêm do Espiritismo. Existe um momento certo. A gente não pode impor, a gente não pode impor essa opinião, essa religião, essa filosofia para as pessoas, senão a gente estaria se igualando aos que vieram antes. E dentro do Espiritismo, é claro que existem pessoas dogmáticas, perversas, que usam do Espiritismo para se promover, que usam do Espiritismo para promover a crueldade. É claro que existem, assim como existem pessoas que têm o cabimento de usar o nome de Deus para promover a crueldade. Para mim, na minha opinião, pessoas, tanto antigamente, há séculos, há milênios, tanto pessoas de agora, que usam o nome de Deus para matar, roubar, pegar dinheiro, estuprar, fazer o que for, fazer qualquer maldade que for, não acreditam em Deus. Porque uma pessoa que acredita que tem um depois, que Deus existe, que Deus está olhando por nós o tempo inteiro, uma pessoa que acredita que Deus de fato existe, não faria uma coisa dessa. Porque iria sabe que existe um depois, que existem karmas, que vai ter uma lei do retorno, que Deus está vendo, que por mais que a pessoa te engane e tu não saiba, tu não perceba, mas Deus está vendo. Então quem usa o nome de Deus para promover maldade no mundo, para mim nem acredita em Deus. Eu acredito, ser de luz, que aquelas pessoas que condenam, que não gostam, que falam mal do Espiritismo, é porque nunca se deram o trabalho de estudar um pouquinho, comprar um livro de Kardec, começar a ler, consumir algum conteúdo que o Espiritismo ensina.
que são completamente fechadas para qualquer ideia que saia daquilo que elas acreditam. Por quê? Se as pessoas se abrem um pouquinho, começam a se questionar por quê? Por que que isso é assim? Quando isso começou? Tá, mas por quê? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso aconteceu com a minha mãe, com meu pai, com meu parceiro, com a minha parceira, com os meus filhos? Por quê? Quando a pessoa começa a despertar a consciência para se questionar um pouquinho mais, e ela se dispõe de coração aberto a simplesmente ler um conteúdo, ela por si só vai comprovar ali que o espiritismo vai muito além de religião. É uma evolução para todas as religiões. E é o que deveria ser feito. As religiões deveriam unir as pessoas, ser algo que une, não que separa. A predominância das religiões que nós temos hoje são religiões que separam, que disseminam o medo, a discórdia, a minha religião salva, manda para o céu e o outro não. Só quem está dentro da minha religião vai ser salvo, os outros não. As religiões de hoje em dia causam isso, separação. Enquanto para mim, na minha opinião, o espiritismo ele causa a união. E tu, ser de luz? Tu é espírita, tu é espiritualista, tu já estudou sobre o espiritismo, tu não gosta do espiritismo? Conta aqui nos comentários para mim, qual é a tua opinião a respeito desse assunto? Lembrando que tudo que eu trouxe aqui é a minha opinião. Então, não é necessário retaliações, comentários tóxicos de vir contra a minha opinião, porque é o que eu penso. Tu tem o direito de dar a tua opinião a respeito da tua história e não a respeito do que eu penso. Então me conta aqui, o que tu acha sobre o espiritismo? Gratidão.